Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem, eu me chamo Patrick, sou professor de Química e nesta nossa aula falaremos do assunto matéria e energia. O que especificamente será abordado na mesma? Sistemas homogêneos, sistemas heterogêneos e substâncias puras. Bem, quando a gente vai estudar qualquer coisa, esta coisa, ela tem que ser definida. Então vamos lá. Vamos definir o que vem a ser um sistema. Um sistema corresponde a uma parte do universo. Eu tenho universo. Peguei um pedacinho do universo, uma parte desse universo, para efeito de estudo. Bem, aqui para a Química, a gente faz a abordagem dos sistemas homogêneos e dos sistemas heterogêneos. Por exemplo, peguei um copo e joguei a água. Eu botei toda a água do mundo aqui? Não, eu peguei uma parte da água para estudar. Então, aqui eu tenho um sistema homogêneo. Patrick, por que tu tem um sistema homogêneo? Porque eu tenho o quê? Uma única fase, uma única porção visível. Entenda a fase como porção uniforme visível. Aí, num outro copinho, eu botei um pouquinho de água, que é uma parte de toda a água, e adicionei um pouquinho de álcool, que é uma parte de todo o álcool que eu tenho. Então eu gerei um sistema. Um sistema com uma única fase. Então eu classifico esse sistema como sistema homogêneo. Aí, num outro copo, tá? Num outro recipiente, eu botei um pouquinho de água e botei uma pitadinha de sal de cozinha. Por isso que está escrito aqui, ó, água e sal dissolvido. Observem que eu tenho o quê? Uma porção uniforme, uma única fase. Então, este sistema é homogêneo. Já os sistemas heterogêneos, eles apresentam duas ou mais fases, duas ou mais porções uniformes distintas. Por exemplo, em um copo, eu adicionei um pouquinho de água e depois botei um pouquinho de gasolina. Observem que eu tenho, no fundo, a fase da água, que a gente chama de fase aquosa, e boiando aqui por cima, eu tenho a fase da gasolina. Observem que eu tenho duas coisas diferentes, eu tenho duas fases. Então, água e gasolina formam um sistema heterogêneo. Uma outra análise, valeu? Eu tenho um recipiente, uma bacia, um copo, um balde, o que você quiser, tá? Aí eu tenho água, peguei 2 colheres de areia da praia. O que acontece com a areia da praia? Ela vai para o fundo. Então eu tenho duas fases, duas porções distintas. A fase da água e no fundo do recipiente, a areia, a fase da areia. Então aqui eu tenho um sistema heterogêneo. Um outro sistema que eu gosto de abordar é quando eu tenho água e gelo. Bem, eu tenho a fase da água líquida no fundo e as pedrinhas de gelo boiando. Observem que você vê a parte da água. Se você quiser, pausa aí o vídeo e faz isso, que você vai perceber bem. E por cima boiando você tem o gelo. Então aqui eu tenho o sistema constituído por duas fases. Então eu tenho um sistema heterogêneo. Uma coisa que é importante dizer a respeito dos sistemas é falar um pouquinho, fazer uma abordagem das misturas. O que são misturas? As misturas, tá? É a junção de duas ou mais matérias, entenda substância como sinônimo de matéria, então, é a junção de duas ou mais substâncias, de modo que elas não venham a formar uma nova ou novas substâncias. Por exemplo, gasolina e água. É uma mistura? Sim, porque a gasolina é um tipo de substância, a água é um outro tipo de substância. Então, este sistema heterogêneo água e gasolina também pode ser chamado de mistura heterogênea. Aqui, água e areia. Você juntou duas coisas diferentes, duas substâncias diferentes. Formou um sistema heterogêneo. Eu posso chamar esse sistema heterogêneo de uma mistura heterogênea. Aqui, a água e o álcool. Sim? Você está
juntando a água, que é uma substância, com o álcool, que é uma outra substância. Gente, ao juntar essas duas substâncias, será formada uma nova ou novas? Não, não. Então aqui, ó, eu tenho um sistema homogêneo, na qual eu posso dizer que eu tenho uma mistura homogênea. Água com a pitadinha de sal. Aqui eu tenho um sistema. Por que eu tenho um sistema? Porque é a parte do universo a fim de ser estudado. Bem, como eu estou juntando a água e o sal de cozinha e eu não vou formar uma nova ou novas substâncias, eu posso classificar esse sistema homogêneo como sendo uma mistura homogênea. E aqui, quando eu tenho somente água, é uma mistura? Não, não é uma mistura. Por que não é mistura? Porque para ser mistura, eu tenho que ter uma substância A junto de uma substância B. E aqui eu só tenho simplesmente a substância água. Então, esse primeiro exemplo aqui, desse sistema homogêneo, eu não posso chamar de mistura. Eu chamo simplesmente de sistema homogêneo. Aqui, água e gelo. Foi? Água e gelo. A gente viu anteriormente que é um sistema heterogêneo. Mas eu posso falar que esse sistema heterogêneo pode ser classificado como uma mistura heterogênea? Não, não. Por quê? Porque para ser mistura, lembra aí, tu tem que juntar duas ou mais substâncias de modo a não formar outras substâncias. A água e gelo são constituídos por moléculas de H2O, ou seja, eles apresentam a mesma composição química. A diferença aqui é que a fase líquida eu tenho água e na fase sólida eu tenho gelo. E água e gelo, como eu disse anteriormente, são constituídos pela mesma substância. Então aqui eu não posso chamar de mistura heterogênea. Eu chamo simplesmente de sistema heterogêneo. Show! Uma outra coisa que é importante a gente destacar é sobre as substâncias puras. Bem, as substâncias puras são aglomerados de átomos denominados moléculas. Eu tenho um átomozinho, liguei um outro átomozinho, liguei um outro átomozinho e assim por diante, eu formo uma molécula. Um conjunto de moléculas com as mesmas características químicas eu denomino de substâncias puras. Então, ó, são aglomerados de átomos denominados moléculas que apresentam as mesmas características químicas. Isso é o conceito de substâncias puras. Bem, galera, uma outra coisa importante a ser dito sobre as substâncias puras é que elas apresentam composição química constante e propriedades bem definidas, como, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição. As substâncias, elas recebem duas classificações específicas. Beleza? Quais são, Patrick? Substâncias puras simples, substâncias puras compostas. As substâncias puras químicas, simples, perdão, são formadas por átomos de mesmo elemento químico. Já as substâncias puras compostas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. O que é um elemento químico, cara? É um conjunto de átomos que apresentam as mesmas características químicas. Perfeito? Bem, gente, olha só. Para finalizarmos, eu queria fazer um resumão disso tudo que eu disse. Valeu? Falamos dos sistemas. O que é um sistema? Corresponde a um pedaço do universo que eu quero estudar. Eu classifico esse sistema como sendo homogêneo ou heterogêneo. O sistema homogêneo, tá? Ele apresenta uma única fase, uma única porção uniforme. Já os sistemas heterogêneos apresentam duas ou mais fases. Tranquilo? Lembre-se que os sistemas são classificados em mistura homogênea ou heterogênea, mas só posso dizer se um sistema é classificado como mistura homogênea ou heterogênea se eu tiver a junção de duas ou mais matérias, de duas ou mais substâncias. E falamos aqui das substâncias, tá? Substâncias puras, que apresentam propriedades bem definidas, como, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição,
e a sua composição química, ela é constante. Bem, gente, muito obrigado mesmo pela sua atenção, um forte abraço, bons estudos e, ó, não esquece de tirar uma fotinha do quadro não. Valeu, tchau, tchau!